Muito bem, Mário. Vamos começar com essa notícia boa, né? O Mário Vitor sempre é um sopro de otimismo aqui, sempre olhando, mesmo quando as pessoas desesperam, ele olha o copo meio cheio, né? Deixa eu trazer aqui essa notícia que o Aquiles comentou e pedir também uma análise sua. O Brasil registra a maior redução da desigualdade social em anos, é o que aponta o estudo da Fundação Getúlio Vargas. A renda dos mais pobres cresceu 10,7% em 2024, ritmo 50% maior do que o verificado entre os mais ricos, Mário Vitor. Então, boa notícia, né? Distribuição de renda no Brasil, segundo o estudo do Marcelo Neri. Marcelo Neri é o principal, um dos maiores estudiosos dessa questão social no Brasil, né, da distribuição de renda, faz estudos muito detalhados, ele é da Fundação Getúlio Vargas, da área social, e faz esses acompanhamentos. E ele próprio falou assim, nós não podemos normalizar o que está acontecendo, é uma coisa muito fora da curva, é um dado espetacular que merece ser devidamente valorizado. Então, um estudioso, né, que já foi também, se eu não me engano, também ministro, acho que no governo Lula ou Dilma, mas não tem vinculação partidária específica, ele próprio estuda isso e resolveu chamar a atenção. O fato, Daphne, é que esse dado não está sendo valorizado pela mídia comercial hegemônica no Brasil. Está sendo ocultado. Então, é essa a questão. Essa fundamental pesquisa que diz o seguinte: melhorou a renda dos brasileiros, diminuiu a desigualdade, os pobres estão ficando relativamente menos pobres devido a emprego, crescimento do emprego, diminuição radical da taxa de desemprego, menor taxa de desemprego da história, inclusive não apenas num mês ou no outro, na média, aumento da escolaridade entre os mais pobres, é o segundo fator, aumento da escolaridade entre os mais pobres, o que leva naturalmente é um aumento de renda, né? Quanto maior a escolaridade, melhor a renda tende a ser, não é? E isso se dá meio ao terceiro mandato do presidente Lula, melhorando a nossa colocação também no chamado índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade. Nós caímos 2,9 pontos no índice de Gini, quanto mais baixo, melhor o índice de Gini. Ele vai de 0 a 1 ou 0 a 100, nesse caso, na escala de 100, nós caímos 2,9 pontos. E olha só, o principal, talvez, um dos maiores, entre os estados que mais melhoraram de renda, diminuíram a desigualdade, o Nordeste é campeão. Que cresce mais o Nordeste está crescendo mais, ele lidera o ranking de crescimento da renda, né? Então, justamente a região que apresenta maiores índices de desigualdade, maiores índices de renda baixa, é aquela que está mais conseguindo progredir nesse particular, nesse índice, né? No Nordeste, se no Brasil foi 10% o crescimento da renda entre os mais pobres, no Nordeste o crescimento na região foi de 13%. E os estados que mais tiveram aumento da renda, olha só, Sergipe, sabe quanto? 32,4%. 32% num ano. Pernambuco, 19%, praticamente 19,78%, 20% em Pernambuco. Bahia, 19% também, 0,42%. Paraíba, 18,62%. E Tocantins, da região norte, 17,71%. Então, as regiões que mais precisam são aquelas que mais estão registrando esse aumento da renda.
é isso. Eu acho que o principal talvez seja a gente valorizar esse dado, a realização, a entrega do programa de governo do presidente Lula, e o dado fundamental é esse, não é? Quer dizer, o desemprego atingindo suas marcas históricas mais baixas, e isso se dá também pela introdução de condições que favorecem o desemprego dos mais, o emprego dos mais necessitados, quais sejam. Foi criada uma chamada regra de proteção do Bolsa Família. Sabe o que é isso, Daphne? Não. Regra de proteção do Bolsa Família é uma regra segundo a qual você, tendo renda baixa, dentro dos limites do programa do Bolsa Família, e se empregando, você não deixa de ter acesso ao Bolsa Família. Você tem acesso a um Bolsa Família pela metade. O que significa o seguinte, a pessoa não fica mais naquela dúvida, vou me empregar, vou perder o Bolsa Família, depois eu me desemprego de novo e não tenho mais aquela renda. Sabe? Que dificultava o emprego dos mais pobres. Você quer falar? Eu não tenho os números agora, mas o meu companheiro, ele é pesquisador, ele é antropólogo, e ele pesquisou uma época sobre Bolsa Família, lá atrás, no governo Dilma. Me lembro dele falar que uns números assim bem impressionantes, claro que não vou saber agora de cabeça, mas que as pessoas que que assim, melhoravam com o Bolsa Família, elas mesmas abriam mão porque elas estavam tão prósperas, né? Digamos assim, a pessoa já conseguia comprar um porco, galinha, e daquilo ali começava a viver, plantar alguma coisa, né? Isso lá no próprio Nordeste, que elas mesmas abriam mão. Então, o número que ele tinha ali era uma coisa muito grande. Com isso, agora, eu acho que você traz, melhora mais ainda, porque se antes as pessoas já abriam mão normalmente, agora vão ter possibilidade de crescer mais, né? E não vão ficar nessa dúvida. Então, acho bem importante isso, saber que antes, né, como eu visitei um quilombo lá no meio do sertão de Alagoas. As pessoas não tinham direito a quase nada, tinham que tomar água antes dos poços, né? Lá nas fazendas em que trabalhavam. Por isso, não podiam ter nenhum tipo de plantação, criar nenhum tipo de animal. Com a chegada do Bolsa Família, compra ali um porco, enfim, teve acesso à água. Isso foi melhorando ao longo dos anos e agora, nesse terceiro governo Lula, melhora mais ainda, né? Quer dizer, eu fico emocionada de ver esses números, porque eu tive nesses lugares, sabe, Mário? Eu sei, as pessoas relataram como é difícil a vida, né? As pessoas acham que moram nas cidades, acham que o pobre é o porteiro ou a faxineira. Gente, é muito diferente, tá? A vida é muito mais dura do que nós que moramos nas grandes cidades achamos, né? Enfim, era só isso. Desculpa te interromper aí. Exato, exatamente. Quem se encontra nessa situação de carência extrema, especialmente, tem uma dificuldade, é quase como arrastar um petroleiro para sair dessa situação. Exato. Não é? Sem meios, e esse túnel não se abre, não termina. A não ser que haja uma política pública consistente e durável ao longo do tempo. Agora, Mário, você falou do índice Gini, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, como que é essa combinação dessa inclusão produtiva, essa segurança de renda, quer dizer, que você acaba de falar, e também qualificação profissional, vai contribuir para essa queda de desigualdade, né? Porque como você disse, é algo de longo prazo, é algo que é pensado para um longo prazo, é algo que... E explica para a gente também, né, essa coisa do índice Gini, porque eu acho que o pessoal... A gente merece se aprofundar nesse debate também. Assim, o índice Gini mede a desigualdade, foi criado por um economista chamado Gini, e segundo o qual é uma escala, segundo a qual 0 é a igualdade total, 100 é a total desigualdade.
Então, quanto mais baixo você tiver na escala, melhor, né, para medir. O Brasil sempre foi um dos piores do mundo nesse índice de Gini, e no ano de 2024, esse ano tem que entrar para a história, por causa das políticas públicas, por causa do Bolsa Família, por causa de proteção social, por causa do, do alto nível de emprego criado, e por causa da melhora da escolaridade entre os mais pobres, apesar de todas as nossas dificuldades, né, históricas, né, o Brasil caiu 2,9 pontos num ano só, caiu se aproximando mais do índice zero, né? Então, é isso. Nós não estamos mais no clube dos totalmente desiguais, também estão longe dos totalmente iguais, ainda há muito o que fazer, mas, graças à combinação de políticas, nisso tem a ver, não é? Quer dizer, também toda a área econômica e também o Ministério do Desenvolvimento Social, comandado pelo ministro Wellington Dias, né? E ele destaca a regra de proteção do Bolsa Família, quer dizer, você não precisa abandonar o Bolsa Família quando você consegue algum emprego, especialmente se você tem uma renda muito baixa, porque existe uma regra que te mantém um fluxo menor, mas mantém um fluxo mesmo quando você consegue um novo emprego. E isso aumenta muito o incentivo para que as pessoas busquem o emprego e, ao mesmo tempo, não se sintam desamparadas. Antes, as pessoas, uma parte dessas pessoas tinha medo de conseguir de aderir a um novo emprego com um salário baixo, por conta de que não era tanta vantagem em relação ao que recebiam no Bolsa Família, e, ao mesmo tempo, perdiam o Bolsa Família e se sentiam inseguras em relação à estabilidade do novo emprego que conseguiam. Então, isso alterou, isso é novo, isso alterou o incentivo para que pessoas de mais baixa renda procurem emprego e se sintam seguras caso esse emprego não seja, digamos assim, estável, né, que ele dure pouco. Você sabe, né, Davi, que qualquer alteração, a renda dessas pessoas é tão baixa, qualquer alteração que aconteça na vida delas em termos de renda, significa muito nos índices de desigualdade, né? Muito para ela, muito para a pessoa mesmo, mas muito para os índices também. Então, esses índices têm uma mobilidade grande para cima quando melhoram as condições digamos, de suporte social, de emprego, de renda, para essas pessoas, e aí o Bolsa Família foi se sofisticando, né? Para você ter uma ideia, o Brasil, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, 75,5% das vagas formais em 2024, vagas formais, essas que impactam as taxas de emprego, foram ocupadas por beneficiários do Bolsa Família. 75,5% das vagas formais criadas. Quer dizer, a grande diminuição dos índices de desemprego no Brasil foi criada por gente que estava antes dependente do Bolsa Família, exclusivamente. Então, o crescimento está crescendo, o emprego está, mas está crescendo nas faixas mais baixas, né? E 98,8%, quase 100% das pessoas estavam com pessoas que são pertencentes ao cadastro único, que também é esse cadastro que centraliza os programas sociais do governo. Quer dizer, 98% praticamente só criou-se vagas formais para pessoas que têm algum tipo de necessidade de apoio do governo. Então, veja que há uma demanda importante, e quando há muita demanda por trabalho, a tendência é o salário melhorar pelo menos um pouquinho, né? Porque aí, se há mais procura por trabalho, valoriza-se mais o que se paga ao trabalhador. Isso é resultado de um desemprego baixo ao longo do tempo, vai criando uma demanda consistente, uma procura consistente por trabalho. E aí a gente vê nas lojas, já dá para ver nos mercados, a procura por ajudante de cozinha, por
ajudante por vendedores, por pessoal, enfim, com essas características que demonstram que o comércio precisa, para continuar funcionando, de gente, e mostra também, fato que muitas vezes o comércio não consegue ou não quer pagar salários melhores, né? Ou não tem condições ou não quer pagar salários melhores, e aí fica uma rotatividade ali, mas o fato é que existe demanda por vagas generalizada, especialmente de vagas, digamos, nesses estratos mais iniciais do mercado de trabalho, né? É isso. Muito bem. O Trajano Candelária mandou aqui um superchat para a gente. Obrigada, Trajano. Isso é muito importante, Isso. Como fazer esses dados chegarem ao povão? Eu acho que os beneficiários, né, eles já talvez notem ali que a vida dele mudou, né? Mas como chegar a isso e acabar com esse discurso que brasileiro é preguiçoso, porque depende do Bolsa Família, que a gente escuta muito, né? Eu, quando era professora, escutava muito isso. E outra coisa, né, Daphne? Quer dizer, como eu disse, a mídia comercial, a TV Globo, o Jornal Nacional, não fazem, a Folha de São Paulo, o Estadão e outros, não divulgam esses dados, nem de longe, com a importância e a relevância que eles têm. Mesmo a mídia independente, e eu tenho a impressão que não destacou com a devida atenção essa verdadeira revolução que foi explicitada por um pesquisador, um técnico, que tem muita ascendência sobre esses índices, mas que não obteve a ressonância adequada. 2024 mudou importantemente a questão social no Brasil. Isso é resultado do governo Lula. O governo precisa divulgar isso melhor e precisa generalizar isso, e também é preciso nós questionarmos, não é, a precedência. Muitas vezes eu tenho a impressão de que o nosso noticiário é muito dominado pela hierarquia que é dada pelos veículos da mídia hegemônica, enfim, dessa mídia neoliberal ligada a Faria Lima. Eu acho mesmo que, às vezes, a nossa hierarquia, que nós somos contaminados por esse vírus que vem dessa mídia viciada, não é? Contra o governo Lula, dessa mídia de direita, em última instância, não é? E isso acaba nos contaminando e não deixando... E por isso também a minha insistência em trazer esses dados, como você registrou no início, sabe, Daphne? No sentido de que haja um contraponto, de que haja um contraponto positivo em relação às realizações do governo, porque se você for ver certas pesquisas de opinião, o que está crescendo e o que está prevalecendo é uma avaliação de que o governo não tem programa, de que o governo não tem, é desaprovado, que é um governo fraco, que é um governo que está nas cordas, que não tem rumo. Olha só, é que as pessoas não querem ver as entregas do governo Lula. As pessoas... existe um movimento deliberado de ocultamento, não é? É preciso resistir e falar o contrário. Nós precisamos parar de ter vergonha e medo de divulgar as coisas boas que estão sendo feitas e que estão na cara de todos. Se isso não é feito pelo jornalismo, por quem será? Será feito por outros que não estão informados? Como assim? É preciso informar, a despeito da barragem midiática que é criada por essa disposição lobista, oposicionista, sabotadora dessa mídia, certo? Não só será ela que vai divulgar, ela vai ocultar tudo que é bom e vai destacar tudo que é ruim, não é? Justamente para forçar ainda mais essa impressão de que o governo não está fazendo nada, que é mentirosa, porque são centenas de projetos muito bons que estão sendo realizados. Né? Por exemplo, o reflorestamento da Amazônia, alguém sabe disso? Não se sabe, não se divulga. Enfim, se falaria horas aqui sobre as entregas do governo Lula, mas que elas simplesmente não merecem, porque elas são proibidas nesses veículos. Né? E não podemos conciliar com isso aqui na nossa mídia independente. Muito bom. A Lavínia, bom sucesso.
rapidinho aqui, gente, que já deu nosso tempo. Sim, o Jornal Nacional não faz a relação. Ontem foi mostrado que as cisternas do Nordeste, mas foi mostrado as cisternas, né? Mas não se falou que foi no governo Dilma. Exatamente. Eu estava falando de cisterna aqui e nem tenho orgulho de dizer que não assisti o Jornal Nacional, mas sei bem quem foi que fez. O Antônio Carlos, ontem, 60 anos de JN, foram conquistas do governo de esquerda e não teve uma única linha sobre responsabilidade. Exatamente, né? Esse apagamento, né, Mário? A Daisy, Mário, no meu índice de Gini, dia 21, vi um shopping com fila de Natal e disputa por mesa na praça de alimentação. A região de praia vive cheia aqui. Então, a Daisy tem uma forma de medir o índice Gini no brasileiro. Zé Will, bom dia. A elite odeia distribuição de renda e de riqueza. É isso, Mário. Muito bom, muito bem pontuado aqui, né? E muito bem informado para o nosso público. Essa, eu acho que é uma ótima notícia, né? A redução da desigualdade social, maior redução de desigualdade social em anos. Então, viva aí mais digamos assim, essa boa notícia que traz o Mário Vitor. Obrigada, Mário. Grande beijo para você. Obrigado, beijo para você, bom dia e para todos os que estão nos acompanhando.